Olá, aluno, tudo bem? Olá, aluno, olá, aluna. Um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre reanimação neonatal. Reanimação neonatal, professora, em todo o período neonatal? Não, aqui a gente vai afunilar um pouquinho e nós vamos conversar sobre a reanimação em sala de parto. Para a gente falar sobre reanimação em sala de parto, para a gente falar sobre a saúde do recém-nascido, na verdade aqui, né, a gente vai acabar conversando um pouco mais coisas sobre a saúde do recém-nascido, a gente vai utilizar algumas publicações, tá? Existem publicações que vão permear todo esse cuidado do recém-nascido, né, na parte aí da recepção dele na sala de parto, que vão falar a respeito da adequação desse recém-nascido ao meio extrauterino. A gente precisa aí pensar que esse bebê, gente, a gente precisa entender. Esse bebê, ele tá vindo de um meio líquido, sem ação da gravidade, quentinho, né, com as suas particularidades em termos de movimento, em termos de estabilidade de temperatura, em termos de todas essas coisas que o útero materno, né, o útero vai prover para esse bebê e que de repente, a hora que ele nasce, tudo muda. Ele vai ter que o quê? É aquela sigla de 3 letrinhas. TVN, te vira neném. Nesse momento ele vai ter que aprender todas essas coisas. Que coisas, professora? Manter a sua temperatura estável, respirar, conseguir respirar de uma maneira, né, que seja regular, e aí quando eu tô falando de regular, eu não tô falando de bom, regular ou ruim, não, eu tô falando de regularidade, uma respiração com regularidade o suficiente para que este bebê consiga manter uma frequência cardíaca adequada. Frequência cardíaca é essa que vai ser necessária para suprir todos os órgãos, incluindo o cérebro, certo? Então, quando você pensa em reanimação neonatal, quando você pensa, né, na saúde do recém-nascido, né, nesse momento da transição do recém-nascido da vida intrauterina para a vida extrauterina, você precisa sempre se lembrar de que esse recém-nascido, ele está fazendo, né, algo primeiro que inédito, né? Que ele nunca fez isso, ele nunca nasceu. Segundo, que ele está consumindo muitas reservas para conseguir transitar de um meio líquido para um meio, né, seco, e aí ele vai fazer a sua respiração. A respiração dele, que era toda provida, né, a oxigenação dele, que era toda provida pelo cordão umbilical, passa a ser, né, provida pelos pulmões, e existem aí vários mecanismos, né, fisiológicos que estão envolvidos nisso, várias coisas acontecem, a gente estuda isso quando fala de circulação fetal, quando a gente fala ali do desenvolvimento fetal, a gente fala um pouquinho a respeito disso, certo? Olha só, aqui antes da gente começar a falar da reanimação neonatal em si, eu queria trazer uns dados estatísticos, né, novinhos para você, e a gente vai dar uma olhada neles. Vem cá comigo para a gente começar. Então, partiu, meus queridos, vamos lá. Importante a gente conversar sobre mortalidade infantil. Professora, por que temos que falar sobre mortalidade infantil? Mortalidade infantil, por definição, o que que é? Vamos aqui comigo. É a morte de crianças, né, menores de 1 ano. Olha aqui, ó, crianças menores de 1 ano, tá bom? Então, quando você vai pensar em mortalidade infantil, você tem isso calculado para crianças menores de 1 ano. O Brasil participou de vários, né, de agendas de compromissos em que o Brasil estabeleceu metas de redução de mortalidade infantil e, em boa parte, essas metas foram alcançadas. Na verdade,
Na verdade verdadeira, houve aí, né, inclusive um alcance de metas muito antes do período previsto. Mas o que acontece? Ocorre que ainda existe uma quantidade aí, né? Existe uma mortalidade infantil que é relacionada ao período neonatal e que ela é muito difícil de a gente baixar. Por quê? Porque existe uma frente aí, e essa frente, né, que tem várias facetas, quem que vai tentar ajudar a diminuir isso? A rede cegonha. E aí nós estamos pensando na saúde materna e infantil. Porque esse bebê, ele começa, né, a saúde da criança, na verdade, ela começa na saúde da mãe. Antes da gestação, essa mulher já tem que ser uma mulher saudável, né? Aí a gente já pensa na questão da nutrição, a gente já pensa na questão do controle de comorbidades, a gente já pensa em várias coisas que vão ser necessárias se pensar, e a gente tem que pensar, né, na vida fetal, né, no desenvolvimento fetal, e depois no momento da transição, né, dessa criança do meio intrauterino para o extrauterino, prevenção de partos prematuros. Então tem várias coisas para serem pensadas e é importante a gente entender esses dados e compreender por que apesar de todos os avanços, a gente ainda tem ali uma pontinha que é complicada, uma carrapeta difícil da gente apertar, ok? E outro motivo é por quê? Porque às vezes cai na sua prova de concurso, você vai precisar saber, então partiu, não tem choro nem vela, vamos estudar. Ai, meu Deus, encarnei a mãe agora, hein? Vamos lá, então. De onde que a gente tira dados sobre mortalidade? A gente vai tirar dados sobre mortalidade das tábuas completas de mortalidade. Ok? Essas tábuas, então, fornecem para a gente estimativas da expectativa de vida às idades exatas até os 80 anos. Então, nas tábuas de mortalidade, a gente tem ali, né, as estimativas de expectativa de vida conforme data de referência em 1º de julho do ano anterior. Então, como que é? Qual que é a galera que tem uma expectativa até 80 anos, tá bom? A probabilidade de um recém-nascido do sexo masculino, tá bom? Os pepecinhos masculinos do sexo masculino não completar o 1º ano de vida aí eu não vou nem ler esse número aqui, né? Foi de 0, eu sou uma anta mesmo, eu leio, eu falo que não vou fazer as coisas e faço. Foi de 0,01285, ou seja, para cada 1.000 nascidos vivos, tá? Então, para cada 1.000 nascimentos, aproximadamente 12,9 dos recém-nascidos, né, dos meninos, não completariam o 1º ano de vida. Para o sexo feminino, nós temos aqui 11 meninas em 1.000 nascidas vivas não completariam um ano de vida. Então, você tem uma diferença de 1,9 óbitos de crianças menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos. E para ambos os sexos, a taxa de mortalidade infantil foi de 11,9 por 1.000. Ora, se nós já conseguimos diminuir tanto, por que a gente empaca nesse número? Esse 11,9 é uma baita redução. A gente tinha mortalidade infantil muito maior, tá? Vamos para mais dados. Nas crianças que vieram a falecer antes de completar os 5 anos de vida, 85,6 teriam a chance de morrer no 1º ano de vida e 14,4 de vir a falecer entre 1 e 4 anos de vida. Então, isso aqui, olha aqui, quem morre, né, das crianças que morreram até 5 anos, 85,6% é mortalidade infantil. Diversas ações foram introduzidas com o propósito de reduzir tanto a mortalidade infantil quanto a mortalidade nas demais idades no Brasil, como campanhas de vacinação em massa, atenção ao pré-natal,
né, aumentar aí a questão da saúde materna, e quando a gente fala em atenção ao pré-natal, a gente está prevenindo prematuridade, as dificuldades, né, as dificuldades que você tem em baixar essa taxa. Diminuiu, mas ficou ali. No período neonatal, então, o que faz com que essas crianças compliquem, né? O que faz com que a gente ainda tenha uma mortalidade? Ora, se a gente tem uma medicina já mais avançada, se os meios, né, se o serviço é um serviço melhor oferecido do que o que a gente podia oferecer há alguns anos, por que a gente ainda tem morte dessas crianças? Essa é a pergunta. E boa parte das respostas estão nas comorbidades das mães, na atenção, né, então ao pré-natal, ao parto e ao período neonatal, crianças de baixo peso, de muito baixo peso, prematuridade, malformações, e aí, né, realmente é muito complicado de você conseguir prevenir, então a gente tem muitas coisas aí que vão interferir, tá bom? Aleitamento materno, né, grande arma para a gente conseguir aí manter boas taxas, bons indicadores de saúde, agentes comunitários de saúde, programas de nutrição infantil e por aí vai. O cuidado com o recém-nascido tem importância fundamental para a redução dessa taxa, bem como a promoção de melhor qualidade de vida e a diminuição de desigualdades em saúde. Gente, quando você pensa, imagina comigo aqui, duas crianças acabaram de nascer, tcharam! Estrearam, mesmo dia, mesma hora, mesma cidade, nasceram, né? Só que uma nasce num hospital, com uma hotelaria, né? Uma mãe blogger, aquela coisa, é aquela criança que já nasceu, a criança é uma profecia autorrealizável, né? Ela tem toda a condição para sucesso. A outra criança, né, já nasce o quê? Nasceu na porta do hospital. Já não teve o mínimo do atendimento. Ela nasceu em trânsito, ela não teve acesso a pré-natal, né? Ela já nasce em desvantagem. Já nasceu com baixo peso, na porta do hospital, sem um cuidado adequado, né? Ela já nasce com questões, com problemas de saúde. Esta criança já nasce, ela nasceu, volte 10 casas. Espera aí, calma, gente, o jogo começou agora, volta 10 casas, por favor. Então, se você oferece boas condições de saúde, né, e se o sistema público de saúde chega junto dessa mãe, dessa criança, oferecendo isso, essas duas crianças, elas nascem mais ou menos, né, em pé de igualdade, nem que seja na saúde. Então, as duas vão nascer saudáveis, as duas vão ser amamentadas nos 6 primeiros meses, as duas vão receber vacinas, as duas vão fazer aí acompanhamento de crescimento e desenvolvimento. Entende? Você diminuindo desigualdades do nascimento. Então, a atenção ao pré-natal, ao parto e ao período neonatal são uma das formas, né, de tentar diminuir desigualdades em saúde. Agora, alguns marcos na atenção perinatal. Final da década de 90, nós tivemos aí, né, algumas diretrizes da OMS baseadas em evidências para atenção ao parto normal. Parto normal sem distócia entrando, né, como um procedimento aceito e pago pelo SUS. Porque a hora que entra no sistema de informações hospitalares, essa AIH, o que é AIH? Autorização de internação hospitalar. Ela pode ser faturada. Ora, se o parto feito pelo profissional enfermeiro não ia ser pago, o profissional enfermeiro não ia fazer parto, certo? Ah, não, o enfermeiro que não faz parto no hospital do SUS, mas o enfermeiro não vai fazer parto, a gente não vai ter casa de parto, porque o enfermeiro não pode fazer, porque não vai ser pago, porque não vai ter recurso. Logo,
se você começa a ter mais profissionais prestando esse cuidado, a quantidade de pessoas que vão ter acesso a algum cuidado, né, que vão ter acesso a cuidado no momento do nascimento, aumenta, tá? Então, tivemos aqui portarias para adequação das unidades neonatais. Entre os anos 2000 e anos 2010, nós tivemos aqui a atenção obstétrica e neonatal como prioridade, foi uma prioridade do governo. Em 2003, nós tivemos a Política Nacional de Humanização, em 2004, Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal e o Programa de Humanização do Pré-Natal. E aí, de 2011 a 2015, tivemos aqui, né, o surgimento, então, da Rede Cegonha, que é uma das redes temáticas, a Portaria 930 de 2012, ela vai falar sobre a habilitação dos leitos, né, para atenção em neonatologia. É uma portaria que vai dizer quais são os requisitos, o que um leito precisa ter, o que uma unidade precisa ter para poder ser habilitada como leito, e isso para qualificar, né, a atenção neonatal. Então, esse movimento todo aqui é um movimento de qualificação da atenção neonatal, ok? E aí temos também aqui, né, a PNASC, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, e a Portaria 2068 de 2016, que vai trazer novas regras para o funcionamento do alojamento conjunto. Com relação à mortalidade infantil, gente, para classificação. Quando a gente vai classificar a mortalidade infantil no geral é a morte de crianças menores que 1 ano. Então, tem até 364 dias, certo? 364 dias, né? De 0 a 364 dias é mortalidade infantil, ok? E aí você tem esse período dividido entre o período neonatal e o período pós-natal. Período neonatal, minha gente, período neonatal tá aí, questão de prova. Essa você não pode não saber. Qual é o período neonatal? Se a gente vai estudar neonatologia, você precisa saber, né? Qual é o período neonatal? Até 28 dias. Maravilha? Então, já anota essa aí nas tábuas do seu coração, certo? Período neonatal, então, até 28 dias. Não quer dizer incluindo, tá? E o período neonatal, então, a gente vai ter ele classificado em período neonatal precoce e tardio, sendo que o precoce de 0 a 6, tardio de 7 a 27. Então, crianças menores que 28 dias, período neonatal. Crianças menores que 1 ano, mortalidade infantil. Certo? Fechou? Classificado aqui. Agora vamos trazer aqui o monitoramento de mortalidade infantil e fetal, né, por residência. Olha só, esse dado aqui, ele é importante para todo mundo. Gente, para quem vai fazer concurso federal, é importante saber do Brasil, certo? Então, é importante a gente ver aqui como isso, né, o movimento que nós tivemos aqui, monitoramento, né, os óbitos, olha aqui, de 2016 nós tivemos uma queda aqui, ó, para 2020, tá? De 14.327 para 12.755. Mas se você for fazer concursos regionais, é bom saber, né? É bom pelo menos ter uma noção de como está a situação da sua localidade. Aqui é a taxa de mortalidade infantil por 1.000, né, no grupo de 1 a 4 anos, e a taxa de mortalidade na infância, aí aqui, gente, ó, até 2019. Taxa de mortalidade infantil para cada 1.000, olha aqui, em 1940, de cada 1.000 crianças,
146 não completavam um ano de vida. Vai vendo, né? Era aquela coisa assim, o filho do fulano morreu, nossa, pois é, mas é assim mesmo, né? Pessoal nem se chocava tanto, porque, gente, olha isso, de cada 1.146, isso quer dizer, é quase que 10%, né? Ou talvez até um pouco mais de 10%, né? E a gente veio tendo quedas, né? De 136 aqui. E aqui nós tivemos, então, a partir dos anos 2000, né, uma queda mais acentuada. Lembra que aqui a gente falou que nos anos 2000, então, nós começamos o quê? A aumentar o foco na atenção obstétrica e neonatal. Nos anos entre 2000 e 2010, nós tivemos, então, essa atenção obstétrica e neonatal sendo estabelecida como uma prioridade. Priorizou isso, olha o fruto chegando bem aqui, ó, presta atenção. Olha aqui, ó, de 2000 a 2010, a taxa de mortalidade, nós tivemos, ó, nos anos 90, 45 para cada 1.000, e depois nós tivemos uma redução que chegou a 17,2 aí no final dos anos de 2010. Então, se observa que priorizou-se a saúde. Quando se priorizou a saúde materna e infantil, foi só colocar isso como uma prioridade, falar, vamos qualificar a atenção materna e infantil, vamos priorizar esse assunto, respondeu, no sentido de queda de taxa de mortalidade infantil, ok? E aqui no ano de 2019 a gente tem, né, uma taxa para cada 1.000 de 11,9. Então essa aqui é o último dado que nós temos, né, as tábuas de mortalidade de 2019, e nós temos aí uma taxa de mortalidade infantil de 11,9, ou seja, de cada 1.000 crianças, 11,9 tem chance de não completarem o primeiro ano, tá? Agora, olha aqui, taxa de mortalidade nos grupos aqui de 1 a 4 anos. Por 1.000, a gente tem 2,4. Professora, peraí, vamos entender isso tudo aqui. Se a gente tem de 1 a 4 anos de idade uma taxa de mortalidade, né, de 2,4, por que a taxa de mortalidade infantil é menor e você só tem 1 ano aí contando, e de 2 a 4 anos, de 1 a 4 anos, em que você tem aí 3 anos de tempo, você tem menos, gente? Porque aqui nós temos o período neonatal, tá bom? E aí você pode me dizer, professora, mas a quantidade de crianças nascendo caiu, a taxa de natalidade caiu, é claro que vai cair de mortalidade. Gente, aqui nós estamos trabalhando com taxa para cada 1.000, independente se nasçam 5.000, 10.000, 20.000, 1 milhão. De cada bloquinho de 1.000 crianças, a chance de não completar um ano de vida no ano de 2019 foi de que 11,9 crianças não completassem. Nós não estamos trabalhando com número bruto, nós estamos trabalhando com taxa aqui, certo? Bloquinhos de 1.000 crianças, separa, lote de 1.000 crianças, 11,9, ok? Vamos continuando? E aqui crianças que vieram a falecer, agora aqui nós temos aqui agora os dados, né, do sistema de mortalidade, crianças que vieram a falecer antes dos 5 anos, a chance de falecer antes de 1 ano, né, e nós temos aqui os dados de 2019, 85, né, e 14,4. Com relação à expectativa de vida ao nascer, quando a gente nasce, estreou, tará, nasce uma estrela, né?
A hora que nasceu a pessoa, aquele serzinho de luz rosinha, nasce uma estrela. Qual é a expectativa de vida? Quanto tempo esse serzinho vai viver? Vamos ver aqui, é isso que nós vamos olhar agora. Lá em 1940, esta pessoa tinha aí, né, a expectativa, quando nascia, a expectativa de vida dele ao nascer era de 45,5 anos. Por isso que a gente vê, eu não sei se vocês já viram um recorte de uma reportagem falando que um carro entrou numa casa, não sei o que, e pegou uma velhinha de 42 anos. Eu tenho vontade de dar na cara de quem escreveu isso até hoje, porque estamos caminhando para ser uma velhinha de 42 anos, meus queridos. Mas por que isso agora, então? Por que naquela época era uma velhinha de 42 anos e hoje não é mais uma velhinha? Porque a expectativa de vida aumentou. Quem tá com 42 anos não tá mais com o pé na cova, minha gente. Nós estamos aqui, ó, nós estamos bombando, tá todo mundo sussa, maravilhoso. A nossa expectativa de vida ao nascer, né? Os bebezinhos, os rebentos que nasceram em 2019, né? No geral, a população que nasceu, quem nasceu aí esperando que vai viver 76,6. Isso média da população, tá? Os homens que são, né, mais atentados, que tem aí, né, um espírito mais atentado mesmo. Não, mas na verdade aqui, gente, a gente tem que pensar questões profissionais, violência, um monte de coisas, né, eles têm uma expectativa de vida menor e as mulheres uma expectativa de vida maior, tá? Com uma diferença, então, de 7 anos entre o sexo masculino e o sexo feminino, tá bom? Isso pelos dados do IBGE também de 2019. Ao nascimento, em cada 10 recém-nascidos, nasceu 10 meninos. Um desses meninos tem a possibilidade de precisar de ajuda para iniciar a respiração. Os outros 9 vão ser sussa, vai ser tranquilo. Mas um em cada 10 vai precisar, né, dessa ajuda para respirar. Um em cada 100, ou seja, mais raro ainda, vai precisar de intubação. E 1 ou 2 em cada 1000 bloquinhos, né? Cada 1000 menino que nasce, 1 ou 2 vão requerer intubação acompanhada de massagem cardíaca e medicações. Professora, peraí. No adulto, o adulto, a primeira coisa, parou. O que a gente começa? Por onde que a gente começa? Peraí, não, calma, volta que deu ruim. No adulto, a primeira coisa que a gente faz não é massagem cardíaca? Como assim? 1 em cada 10 vai precisar de ajuda para respirar e 1 a 2 em cada 1000 vai precisar de massagem cardíaca. Que conta é essa? É porque a massagem cardíaca não é a primeira coisa que se faz em reanimação neonatal, especialmente na sala de parto, ok? Bora continuar? Ai, Jesus, bugando. Galera, vamos fazer o seguinte, esse vamos continuar, a gente continua no próximo bloco. Deixei esse aqui só para te chamar pro próximo. A gente se vê no próximo bloco, fica ligadinho que eu já volto.